Roger, eu queria te perguntar sobre janela de transferências. A gente esteve conversando com o Bisol umas semanas atrás e ele disse que mesmo nas férias, lá pela cidade, chegava uma mensagem tua no WhatsApp: olha, fulaninho. Ou então chegava dele para ti: ó, Roger, quem sabe dá uma olhada nesse... E assim vai. Por uma questão até numérica, eu sei que é difícil para o clube e para os profissionais falarem: não, nós precisamos de tal posição, porque, né, tem jogadores da posição. Mas quando é uma questão numérica, fica até de certa forma evidente aos olhos de todo mundo. Vai te chegar um volante, por exemplo, que eu não tenho o Fernando, né? Nós temos a demanda da necessidade em função do Fernando dessa posição, né? Onde a gente usa quem não tem a mesma capacidade de investimento, usa a criatividade, inclusive a influência do treinador, né, de pegar o telefone e ligar para determinado jogador que por vezes já tenha trabalhado contigo, né, ou que tu sabe que está com desejo de alguma mudança em função de até naquele mesmo local onde teve mais investimento, ter 3 jogadores para a mesma função de níveis parecidos e tu vai ter menos oportunidade, ou a tua urgência de jogar é maior, né? Então você vai tendo essa criatividade para se tornar competitivo mesmo com uma demanda de orçamento menor, né, momentaneamente. Ele é primeiro, na verdade, né? Quem inventou ele de segundo fui eu, né? E outro dia, conversando com ele, eu botei numa dessas atividades de volante e ele tem muita qualidade para sair, né? Ali de trás, né? Um cara que, né, tem muita lucidez, né? Daí eu disse: gostei, hein? Né? Daí ele disse: quem inventou de 8 foi tu. Meu passe triplicou, eu passei a fazer gol e eu gostei, né? Então, mas é o cara que fez a vida toda ali, né? Tem condição tranquilamente de fazer, ainda mais nesse momento que o Ronaldo está suspenso, nesse primeiro momento, né? Então, na verdade, tem pouco mistério a fazer, né? Porque temos poucos jogadores à disposição, tem o Thiago, o Bruno, o Diego, né? O Oscar também, né? Também tem uma preferência por jogar um pouco mais atrás, né? Pegando o campo de frente, né? Então, para essa posição, sim. As demais, né? Aí entra, né, por vezes uma situação de modelo de negócio, né, que possam, né, acarretar que a gente tenha mais jogadores ou menos, né, isso tudo, né, a janela abrindo, né, o mercado se movimenta muito, né, de velho, e às vezes ele lida também muito com a necessidade dos clubes, né, então inclusive é preciso, né, ter até um pouco de discrição, assim, né? Porque a gente sabe que vou contratar um ponta, um centroavante, um meia, né? O mercado acaba precificando até mais alto, né? Em função da necessidade que os clubes apresentam, principalmente na abertura da temporada. Mas vem mais gente, provavelmente. Esperamos que sim, o clube está trabalhando bastante, né? Muitos contatos, muitas prospecções, né, a todo momento a gente faz, né? Agora qual é o número que nós vamos conseguir fechar, não tenho como afirmar. Sabe que a grande missão da entrevista que ficou para mim é a seguinte: é saber quem é o jogador que trabalhou com o Roger, que pode estar com urgência de jogar, que pode de repente estar querendo sair, que o Roger pode ter ligado. Se tu não te importar, a gente podia ver as tuas últimas chamadas recentes aí, não tem problema. Não, mas não é só aqueles que trabalharam comigo. Não é só aqueles que trabalharam contigo. Não, porque então já abriu muito um vai falando com o outro, né, Diário? Um vai falando com o outro, mas, poxa, trabalhei com aquele cara, gostei. Então quem sabe trabalhar com ele de novo, ou vai lá trabalhar com... Né? Vamos investigar. Perfeito. Bom, eu tenho uma última pergunta, se for. Roger, 1 ano de Inter. Então, de velho. Tu não vai falar, porque até agora tu nem falou isso, mas para quem acompanhou toda a tua vida de jogador, o Luciano, inclusive, trabalhando já, desde o início, óbvio que 1 ano depois não causa mais um impacto, mas na primeira época, assim, a primeira vez que o cara vê, o Roger tá com o uniforme do Inter. Não que tu tenha sido em algum momento, porque eu não me lembro. Tem um filme, como é que é? Conta a história, enfim, da Alemanha Oriental, que a mulher, ela tem um... Isso, a Deus Lenin. A Deus Lenin, que ela tem um derrame, ela passa mal, ela fica em coma 1 ano. Quando ela volta, não tem mais o regime comunista, não tem mais nada, outro país. E aí ela não pode ter um choque muito grande, então os filhos têm que cuidar para ela não enganar descobrir que acabou... Que tá tudo normal. É maravilhoso, o filme é uma obra de arte. Mas assim, que tal 1 ano de Inter? Cara, 1 ano para...
ao mesmo tempo que foram muitas coisas envolvidas que se eu voltar para pensar ali, me parece que eu vivi 3 anos, né? Porque o futebol ele é de uma velocidade, de uma energia tão grande, né? Que parece que é muito mais que tu viveu, né? Ao mesmo tempo, para o futebol brasileiro, né, é muito tempo. É muito tempo. Né? Lá no começo, né, em função da minha trajetória toda, né, envolvendo o Grêmio, eu sempre soube que, né, alguns compreenderiam, outros nem tantos, né, mas eu nunca tive dúvida da forma como eu seria recebido pelo torcedor internacional. Mesmo que com o início de desconfiança, né, em função, né, da vida anterior, né, como desportista, mas eu sempre digo, Diori, Lucianinho, que de 10 pessoas que me abordavam na rua, né, 6 eram do Grêmio, 4 eram do Internacional, e as pessoas, além de me pedir uma foto, um autógrafo, sempre fizavam do que me admiravam pela forma que eu sempre me conduzi como atleta, pela minha conduta relacionado à rivalidade que foi muito grande. Eu joguei, acho que 30 clássicos grenais, né, numa década que predominava, né, os títulos, né, pelo outro lado, né, pelo lado do rival. Então, eu nunca tive dúvida da recepção que eu teria, né? E como profissional, né, a decisão ela foi muito importante para minhas projeções e as minhas ambições pessoais dentro da profissão, né? Que se eu desejo me considerar um profissional do mundo, né, eu preciso estar aberto a experiências, né? E lidar, justamente, lidar com toda essa pressão, entender como é que eu vou assimilar isso emocionalmente, para mim, acho que ela é muito importante, porque é o que forma um profissional. Né? Entender que você está num lugar em que, né, os momentos de adversidade eles virão, como em alguns momentos que a gente está tendo de estabilidade, que as cobranças vão vir num cenário regional em que existem 2 grandes clubes e que isso, nesses momentos, vai ser muito mais elementos de pressão do que em outros lugares, e eu buscar me manter equilibrado nesse momento. Então, para minha carreira, o desenvolvimento dela, né, eu tenho certeza que eu acertei nesse movimento que eu fiz. Né? Então, esse 1 ano, né, embora essa instabilidade do campeonato brasileiro, agora para mim foi bom para muito bom. Né? E espero que haja uma sequência grande, como o Diori falou, né? Lidar com esses momentos de novo cenário, de que talvez você não monte mais times vitoriosos, você construir eles, e isso vai ter que ser os trabalhos um pouco mais longos. Né? O campo ainda define muito, né? Mas assim... O imediatismo ainda impera, né? Ainda impera, mas Diori, Divério, Lucianinho, eu trabalho diariamente com muita disposição para levar para campo o melhor sempre, né? Nem sempre o melhor vai vencer. Né? E já errei algumas vezes, vou errar outras, né? Mas sempre no intuito de fazer o melhor para o Internacional.